carnaval mais importante do Brasil não é em Salvador nem em Recife. O carnaval mais importante do Brasil é o de Orfeu da Conceição, peça de teatro em versos de Vinícius de Moraes, e eu posso provar. A prova número 1 é que 3 anos depois da estreia em teatro, essa peça virou filme, e o filme, gente, ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes, o Globo de Ouro de Melhor Filme Estrangeiro e o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. E isso é só o começo do que você vai aprender hoje, nesse vídeo sobre Orfeu da Conceição e Vinícius de Moraes. Oi, eu sou Bianca Campelo, professora de literatura, e esse é o Literarizando, o canal de literatura com os vídeos mais aprofundados do YouTube Brasil. Nesse vídeo, eu vou te contar a origem da peça Orfeu da Conceição, vou te apresentar os elementos centrais da narrativa da peça, algumas análises dela e quais são os outros motivos pelos quais ela é tão fundamental para a cultura brasileira. São 3 e o último, eu te prometo, é de arrepiar. Orfeu da Conceição foi a primeira das 4 peças escritas por Vinícius de Moraes. Ela começou a ser produzida em 1942 e só foi finalizada em 1953. A ideia da peça e a produção da primeira parte dela marcaram uma grande transformação pessoal e artística do Vinícius, que é o abandono da sua fase de vida e de poesia católica fervorosa. Sim, antes dos anos 1940, Vinícius de Moraes era outra pessoa e outro artista. Ele era um fervoroso poeta católico, autor de versos como "Eu sou o incriado de Deus, o que não teve a sua alma e semelhança. Eu sou o que surgiu da terra e a quem não coube outra dor senão a terra." E Vinícius era assim por causa de uma educação muito religiosa e conservadora em casa, e principalmente na escola. Ele estudou em colégio de jesuítas e depois ele conviveu com um grupo de intelectuais católicos do Centro Dom Vital, que tinha uma produção artística e cultural bem ativa no Rio nessa época. O afastamento de Vinícius dessa fase católica começou em 1938, quando ele passa alguns anos mais afastado do Rio. Em 38 ele foi para a Inglaterra, aproveitando uma bolsa de estudos. Aí no final de 39 veio a Segunda Guerra Mundial, ele volta para o Brasil em 40, mas ele decidiu ficar uns tempos em São Paulo, ele não ficou no Rio. E lá ele se ligou a um grupo de intelectuais que tinha outra visão de mundo. Em São Paulo ele se aproximou do Mário de Andrade, de Antônio Cândido, um grande crítico historiador de literatura, e ele começou a conviver com os acadêmicos do Departamento de Letras e Filosofia da USP. Aí, quando ele voltou para o Rio em 41, ele não voltou a circular com o pessoal do Centro Dom Vital. Isso também porque ele começou a trabalhar como crítico de cinema e jornalista. Então o ciclo de contatos mudou e começou uma vida de boemia. E sem essa transição de vida, Orfeu da Conceição não teria surgido. A história exata do nascimento da peça é a seguinte. Em 1942, Vinícius fez uma grande amizade com um poeta estadunidense chamado Valdo Frank. E um amigo gringo queria conhecer o Brasil com tudo que tinha direito. Conhecer toda a diversidade cultural do Rio, do Nordeste brasileiro. Então, estava lá Vinícius levando o gringo para conhecer a diversidade do Rio e para conhecer as práticas da cultura afro-brasileira, que na época ainda era muito marginalizada. Gente, roda de samba era crime previsto em Código Penal até pouquíssimo tempo antes. Numa dessas noitadas de boemia, depois de sabe-se lá quantos uísques, Vinícius e o Frank começaram a ter umas conversas filosóficas sobre aquele aspecto da cultura da cidade, e em algum momento surge um: Rapaz, essas peças Alegritude do Rio parecem com as peças dionisíacas lá da Grécia Antiga. O Ministério da Cultura adverte. Essa conversa de bar conteve altas doses de filosofia nietzschiana. Vou te explicar o que Nietzsche tem a ver com isso da forma mais simples e resumida para a gente poder voltar para a história de Orfeu. Nietzsche enxergava a vida humana como um grande conflito entre o autocontrole, representado por Apolo, e as paixões, representadas por Dionísio. As paixões são esses desejos impulsivos e urgentes que muitas vezes fazem a gente abandonar a razão para conseguir satisfazer esses impulsos. Seguindo esses raciocínios de Nietzsche, os 2 poetas, então, observaram que as festas dionisíacas gregas e as festividades afro-brasileiras eram comemorações em que ninguém estava preocupado com autocontrole e as pessoas estavam mais ali interessadas em viver com muita intensidade as paixões, a alegria, a dança, a música, a comida, a bebida. Então, elas seriam parecidas porque compartilhariam esse aspecto dionisíaco da vida.
Essa conversa sobre a semelhança da cultura afro-brasileira com a cultura grega ficou marcada na cabeça do Vinícius por meses. Ele foi jantar na casa de um amigo, o ilustrador e arquiteto Carlos Leão, que era sócio do Lúcio Costa, que era amigo do Oscar Niemeyer, que não só construiu Brasília, como foi o cenógrafo de Orfeu da Conceição. Só que o que aconteceu nessa noite não foi o encontro do Vinícius com o Niemeyer, mas o encontro do Vinícius com o próprio Orfeu. Ele casualmente pegou um livro em francês e estava lendo o mito de Orfeu nesse livro quando começou um batuque no morro que ficava ao lado da casa do Carlos Leão. Então foi isso. Vinícius lendo sobre o divino Orfeu, os sons dos candomblés e das rodas de samba entrando de trilha sonora, e aí ele se deu conta das duas coisas e a cabeça do homem explodiu. Ele imaginou um Orfeu negro sambista que mora no Morro da Conceição, por isso a peça é Orfeu da Conceição, e ali mesmo ele começou a escrever o texto. Ficou até o dia amanhecer e junto com o sol estava ali pronto o primeiro ato da peça. Os outros atos ele só conseguiu escrever bem depois. O segundo ele escreveu em 1946 e o terceiro ato, que conclui a peça, só em 1953. Em 55 ele tirou a peça da gaveta, ele começou a produzir o espetáculo, que estreou em 56, e já nessa época começou a produção do roteiro para o cinema. Essa é a história de como a peça surgiu. E evidentemente ela vai falar do mito de Orfeu, mas quem era Orfeu? Orfeu era um filho de Apolo, deus da razão e das artes, com Calíope, uma das musas, aquelas divindades que inspiram os artistas. Ele tinha o dom da profecia, da poesia e da música, e as suas habilidades eram divinas. A parte mais marcante do mito de Orfeu é a paixão que ele tem pela ninfa Eurídice. Eurídice também ama Orfeu, mas a história deles é complicada porque Aristeu, filho de Apolo e da ninfa Cirene, também ama Eurídice. Um dia Aristeu persegue Eurídice no campo e ela é picada por uma serpente venenosa e morre. Em algumas versões do mito, essa cobra que envenena Eurídice é Cirene, a mãe de Aristeu, que quer se vingar da moça por causa do sofrimento do filho. A morte de Eurídice deixa Orfeu inconformado e aí ele decide ir até o reino dos mortos barganhar com Hades o retorno de Eurídice ao mundo dos vivos. Com a sua música ele vai passar pelo barqueiro, vai passar por Cérbero, consegue chegar até Hades e Proserpina, toca sua música para eles e ele consegue a promessa de que Eurídice pode voltar com ele para o reino do sol. Para isso acontecer, tem uma condição. Orfeu tem que ir na frente de Eurídice e não pode olhar para ela antes de ambos saírem do reino de Hades. Ele tem que andar sem olhar para trás. E aí, Orfeu não suporta a saudade, o medo de estar sendo enganado. E no finzinho do trajeto, ele olha para trás e vê Eurídice. E aí ela é arrastada de volta para o reino dos mortos para sempre. Depois disso, acontece a morte de Orfeu, e tem duas versões para os motivos dessa morte. A que inspirou Vinícius é de que ele foi assassinado pelas Mênades, ninfas seguidoras de Dionísio, e também são chamadas de bacantes. As Mênades ficaram muito ofendidas com Orfeu, porque ele desprezava os seus amores por causa da memória de uma mulher morta, e sendo personagens dionisíacas, muito impulsivas e muito intensas, sem autocontrole e sem razão, as Mênades têm um ataque de fúria e matam Orfeu e esquartejam o seu corpo. Esse é o mito com essas três partes e cada ato da peça retomou uma dessas partes. O primeiro ato mostra os amores de Orfeu e Eurídice até a morte dela, o segundo a busca desesperada de Orfeu por Eurídice e o terceiro o desfecho trágico do personagem. A sinopse é essa. Mas é claro que eu vou aprofundar a análise, então vem comigo e aproveita para deixar o seu like, que esse vídeo merece. É só aqui que você descobre a filosofia nietzschiana que recheia conversa de bar e poeta. E se você chegou até aqui, comenta, eu vi as Mênades, para eu saber que você já sabe qual é o desfecho do Orfeu original. Então vamos lá. O que eu acho importante te esclarecer sobre o texto da peça Orfeu da Conceição. A primeira coisa é a mudança do nome de um personagem importante. No mito, a mãe de Orfeu é Calíope, mas na peça é Clio, que é outra musa da mitologia clássica. Todos os outros personagens mitológicos mantêm os nomes. Orfeu é Orfeu, Eurídice é Eurídice, o pai de Orfeu se chama Apolo, o rival é Aristeu. Só o nome da mãe que mudou e o motivo é muito simples.
Calíope é uma palavra com 4 sílabas e ainda por cima é proparoxítona. É complicado manter o ritmo, a métrica e fazer rimar uma proparoxítona, gente, é quase impossível. Então, resumindo, Vinícius mudou o nome porque ele foi malandro e evitou fadiga e dor de cabeça. Pegou uma palavra mais fácil. A segunda coisa que eu quero te mostrar é que a retomada da cultura clássica não está nessa peça apenas no tema. Vinícius também retomou as estruturas da tragédia grega. Os 2 elementos mais evidentes é a presença de um personagem chamado Corifeu, no primeiro ato, e vários personagens do segundo e do terceiro ato falarem juntos, em coro. A tragédia clássica sempre tinha um coro e o seu líder, que se chama Corifeu. Mas os elementos estruturais da tragédia não estão apenas nisso. Os passos narrativos do primeiro ato, por exemplo, reproduzem a forma como as tragédias gregas começavam, com prólogo, seguido de párodo, e depois se iniciam os episódios. Prólogo é uma palavra, logos em grego, que vem antes, e esse antes é vir antes da entrada do coro. A função do prólogo era apresentar o tema da peça. Em Orfeu da Conceição, esse prólogo é feito na fala da personagem que se chama Corifeu. A primeira coisa que a gente vê acontecendo na peça é essa personagem em cena declamando um texto que é um dos mais belos sonetos de Vinícius de Moraes. Na peça, esse texto não tem nome, mas depois ele foi publicado em livro como Soneto do Corifeu. Originalmente, ele era um texto feito apenas para ser falado, com acompanhamento musical de fundo, baixinho, mas nos anos 70, Vinícius se juntou com Toquinho, que era o grande parceiro dele nessa época, e aí eles fizeram um samba chamado São Demais os Perigos desta Vida. Na descrição eu vou deixar um link para quem quiser ouvir a gravação que eles fizeram nos anos 70, e ela começa com a versão declamada do soneto e depois vem a versão cantada. A fala do Corifeu exerce a função de prólogo, porque nela estão contidos os principais assuntos da peça, né? O prólogo dá esse grande resumão contextualizador para todo mundo e a fala do Corifeu também. São demais os perigos desta vida para quem tem paixão, principalmente quando uma lua surge de repente e se deixa no céu como esquecida, e se ao luar que atua desvairado vem se unir uma música qualquer, aí então é preciso ter cuidado, porque deve andar perto uma mulher. Deve andar perto uma mulher que é feita de música, luar e sentimento e que a vida não quer de tão perfeita. Uma mulher que é como a própria lua, tão linda que só espalha sofrimento, tão cheia de pudor que vive nua. Tá aqui a síntese da peça. A paixão é perigosa, então coisas terríveis acontecem por causa dela. A paixão é dionisíaca, ela está associada ao luar e não ao sol, que é Apolo. A paixão é desvairada, não é racional. O motivo de uma paixão perigosa é uma mulher perfeita. Tão perfeita que, olha só, a vida não quer essa mulher. E se a vida não quer, o que acontece com ela? A morte. O tema da morte e da amada está aqui também. E essa mulher é como a lua, porque o efeito dela sobre as pessoas é o mesmo. As duas atiçam sentimentos apaixonados. Com certeza você já ouviu falar sobre como em noite de lua cheia as pessoas ficam mais apaixonadas, cometem mais desatinos, e a história de Orfeu começa justamente em uma noite de lua assim. Então o soneto do Corifeu cumpre o papel de prólogo da tragédia. E na tragédia, depois do prólogo, o que acontece é a entrada do coro e seu primeiro canto. O coro ficava fora de cena e a função dele no teatro clássico, na tragédia grega, é apresentar a opinião do povo, das pessoas comuns, da coletividade. O coro é, então, esse personagem coletivo. O que acontece em Orfeu da Conceição é que, depois da fala do Corifeu, a gente escuta as vozes de Clío e de Apolo, os pais de Orfeu, que estão fora de cena, como o coro ficava fora de cena, e essa conversa deles é sobre Orfeu. São essas as falas que mostram para a gente o reconhecimento da comunidade das grandes qualidades de Orfeu como músico, como sambista. Então, não tem uma série de rituais, como tinha ali o párodo, né, de você ver as pessoas entrando ali para ficar na área reservada ao coro, não está separado estruturalmente, mas cumpre a mesma função. Já te expliquei o que é o prólogo, o que é o párodo, agora falta só te dizer o que são os episódios. Na tragédia grega se chama episódio essencialmente os diálogos entre os personagens, que não costumam ser mais do que 3 ao mesmo tempo em cena. Nessa obra de Vinícius, o primeiro episódio é um diálogo entre Orfeu e sua mãe, Clío,
Um diálogo muito interessante que Vinícius usou de maneira muito inteligente, porque ele é quase que uma arma de Chekhov. Ele dispara uma coisa nesse diálogo que só vai ser retomada lá no final, no último ato, mas que vai amarrar tudo, vai fazer muito sentido. Então, começamos esses episódios. E aqui eu preciso fazer uma consideração de um aspecto que eu avalio como negativo no texto. Infelizmente, como obra que a gente lê, Orfeu da Conceição sofre um bocado com as limitações do material escrito, principalmente nesse primeiro ato. Isso acontece pelo seguinte: a peça tem que convencer a gente de que Orfeu é esse músico genial, que ele é a encarnação da música. A primeira fala do personagem, quando ele entra em cena, toda a música é minha, eu sou Orfeu. E para fazer isso, a peça foi pensada para ter muitos números musicais, principalmente antes do primeiro diálogo, que é entre ele e Clio, e entre esse diálogo e a primeira entrada de Eurídice. Vinícius queria que a gente visse e ouvisse em cena esse grande músico que é Orfeu, que isso não fosse apenas uma informação falada pelos personagens. No espetáculo, eu imagino que deve ter ficado lindo esses vários momentos em que Orfeu dá o seu show. Mas na leitura, o que termina acontecendo é que a gente tem muitas didascárias descrevendo os sons do violão e vai demorar a acontecer coisas efetivamente. Então, para mim, não funciona em uma leitura que quer aproveitar o texto como texto. E veja, isso não significa que é um problema do texto, é uma questão de expectativa. O texto dramático não tem como primeiro objetivo ser um texto para você apreciar, porque ele está ali com a narrativa toda amarrada. Ele é um roteiro que orienta os profissionais do espetáculo e o que foi concebido para aquele espetáculo. Mas como eu estou te apresentando o texto para você apreciar a construção dele, sem depender de ir para o teatro ver uma montagem, eu preciso dar esse alerta de que esses momentos acontecem e que podem dar uma sensaçãozinha ali de frustração. Mas, felizmente, são momentos específicos, eles passam logo e assim que entra Eurídice em cena, a coisa começa a desenrolar, porque logo depois entram os outros personagens que vão construir o evento trágico da morte dela. Na peça, esses personagens que estão envolvidos na tragédia de Eurídice são 3. Mira, que é uma ex de Orfeu e está muito brava porque ele não liga mais para ela. Aristeu, que é o apaixonado por Eurídice, que dá uma stalkeada nos dois, descobre que essa noite de lua foi a noite em que eles tiveram a primeira noite de amor e fica louco de ciúme com isso. E a Dama Negra, que é a própria morte. O Orfeu da peça também tem o dom da profecia, ele pressente a morte de Eurídice e ele vê a Dama Negra e fala com ela. E aí, o quarto ponto que eu quero destacar para você é o carnaval. Como evento, o carnaval está na peça no segundo ato, que é o ato que recria a busca por Eurídice no mundo dos mortos. Na peça, isso foi transformado em uma busca por Eurídice em um clube de carnaval. Mas o carnaval não é só um tema ou uma ambientação de uma parte da peça. A própria proposta da peça é uma espécie de carnavalização. Pensa comigo, afirmar que a cultura afro-brasileira equivale à cultura clássica, que um sambista preto do morro é uma encarnação do Orfeu mitológico, é uma alteração drástica na hierarquia dos valores culturais, como eles eram pensados nos anos 40 e 50 e como eles são pensados ainda hoje por muita gente. Ainda tem uma galera que defende que a cultura europeia e a cultura erudita são superiores, que as culturas indígenas e africanas e a cultura popular são inferiores. Orfeu da Conceição, quando funde essas coisas e as equipara, ele está fazendo o que o carnaval faz, que é destruir hierarquias e padrões. Agora, isso não acontece de forma cômica, nem de forma satírica, que é como a carnavalização costuma fazer. E esse é justamente um dos motivos pelos quais esse texto é uma obra que muda rumos na cultura brasileira. Além da importância do filme, que eu já comentei no início do vídeo, o primeiro motivo é essa maneira nova como Vinícius faz a carnavalização na peça. O modernismo de 22 tinha uma proposta de muita carnavalização para desconstruir a tradição, mas isso era feito com a destruição do original, porque ele era alvo de ridículo, de sátira. O modernismo de 22 tem um apreço muito grande pela alegria, ele cultiva muitos efeitos cômicos nas relações de intertextualidade. Mas Orfeu da Conceição é uma tragédia, nada na peça está pensado para provocar o riso. Então, o texto do Vinícius está descolado da maneira como o modernismo costumava fazer sua intertextualidade com a tradição, e ele também está descolado do que se fazia na geração de 30, tanto da prosa como da poesia, porque ele nem tem a pegada realista, o engajamento com os problemas sociais como foco, então ele está longe da prosa de 30,
E ele também está muito longe da poesia católica que predominou na época. Ele é um mexidão original mesmo, uma coisa nova em relação ao que estava sendo elaborado no início dos anos 40. E para você ter uma noção, uma proposta artística desse tipo, de fazer o encontro do erudito clássico greco-romano com a cultura popular, só vai vir de novo em 1970, com o movimento armorial idealizado por Ariano Suassuna. Aqui no canal tem um vídeo dedicado ao movimento armorial, vou deixar um link na descrição e na tela final, não deixa de conferir, vai lá depois. Segundo motivo pelo qual essa é uma obra que mudou a cultura brasileira. Quando a peça foi encenada em 56, não só a gente tinha um poeta de renome, diplomata do Itamaraty, afirmando o valor estético e cultural da cultura popular afro-brasileira, mas ele está fazendo isso no palco do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e pela primeira vez com artistas pretos. Vinícius foi extremamente enfático de que o elenco deveria ser de artistas pretos. E ele se uniu a Abdias do Nascimento e sua companhia, o Teatro Experimental do Negro, que foi fundado em 1945. Resumindo, em 56 essa peça já está fazendo o básico que ninguém fazia, que era não branquear o elenco. Por fim, o terceiro motivo pelo qual essa peça mudou a história do Brasil, mudou a cultura brasileira para sempre. Quando começou a produção do espetáculo, em 55, precisava se contratar um monte de profissionais para realizar, o evento. Teve o elenco, que veio do pessoal do Teatro Experimental do Negro, teve a cenografia, que foi feita pelo Niemeyer, apenas, e tinha um ponto central que era a música. Não só músicos para executar ali as músicas ao vivo, mas gente para fechar as composições com Vinícius. E foi então que na produção de Orfeu da Conceição, tal de Tom Jobim apareceu. É isso, gente. Foi Orfeu da Conceição que reuniu Tom Jobim e Vinícius de Moraes. No ano seguinte, em 56, Chega de Saudade foi gravado pela primeira vez pela Elisete Cardoso. E o resto é história. Eu fico toda arrepiada. Uma ideia que começou com uma filosofia de botequim na década anterior, está sendo ensaiada no Teatro Municipal pelos artistas do Teatro Experimental do Negro. E nos bastidores dos ensaios, Vinícius olha para Tom, Tom olha para Vinícius, alguém pega um violão, vai surgindo uma ideia e a bossa nova começa a nascer. Isso é muito legal. A Bianca, você não vai falar sobre o filme? Bem rapidinho, só duas coisas, tá? A primeira é que, sendo igual, porque os eventos básicos são os mesmos, o filme é bem diferente da peça, e eu gosto mais da peça. Comenta, eu quero filme versus peça, se você tiver curiosidade sobre essas diferenças, que eu posso fazer um vídeo sobre esse tema. E a segunda é a seguinte. Orfeu Negro, filme de 59, foi gravado no Rio por atores brasileiros, falando português. O Vinícius coassinou o roteiro, mas ele é considerado um filme francês. E esse Oscar é contabilizado para a França. Isso porque o produtor do filme era francês. E essa história me dá mais raiva que a Copa de 98. Ai, gente, é cada coisa que o brasileiro tem que passar. Todo dia um 7-1 diferente. Se você gostou desse vídeo, ajude o canal a crescer. Compartilha, se inscreve se você ainda não foi inscrito e considere ser um apoiador. Você pode deixar uma gorjeta usando o botão Valeu Demais, fazer um Pix para o endereço que está na tela e na descrição do vídeo, ou usar os nossos links da Amazon para as suas próximas compras. Você não gasta nada a mais por isso e o canal ainda recebe uma comissão de apoio. Me segue nas redes sociais. Um beijo e até a próxima!